Bem-vindos ao programa Caminhos do Bem. Eu sou o Bob Elchou. Estamos recebendo aqui em nosso programa eles que nos ajudam a fazer a diferença no mundo em que vivemos. Carla Seixas, assistente social, supervisora do programa Primeira Infância, Criança Feliz e educador social, com atuação na Secretaria de Assistência Social na área de abordagem social à pessoa em situação de rua e hoje atuando com o público da primeira infância no programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz. E José Lourenço, sejam bem-vindos ao programa, é um prazer recebê-los aqui para falar de um assunto muito bonito que são as nossas crianças, né? É um bate-papo muito gostoso falar de crianças, né? Sejam bem-vindos. Fala pra gente, Carla, o que é o SUAS? O SUAS é o Sistema Único da Assistência Social. Ele está presente em todo o território nacional, então assim, né, em todo o Brasil. E para as pessoas entenderem melhor mesmo o que é o SUAS, aí a gente tem alguns trabalhos, né? Tem o CRAS, o CREAS, toda essa rede de proteção, né? As ILPIs, que a gente chama que é as instituições de longa permanência para a pessoa idosa. A gente tem trabalhos com pessoas com deficiências, equipamentos, né? Então ela funciona, né, de forma é uma política que funciona de forma descentralizada. Ela é muito, que a gente fala, o primo, né, recente do SUS, do Sistema Único de Saúde, né? A gente tem o Sistema Único da Assistência Social e que articula com as outras políticas, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Então, é o SUAS. E dentro do SUAS, a gente atua também dentro do SUAS. Interessante. Ele aborda em geral, né? Crianças, adultos, então é muito interessante. Pessoas em vulnerabilidade social. Isso não quer dizer que pessoas em vulnerabilidade social, questão de, né, que fica no nosso imaginário, a questão da pobreza, né? Não, pessoas em vulnerabilidade social. E a gente vai, depois quando a gente falar da campanha Maio Laranja, eu acho que retrata muito bem isso, né? Que é independente independente, né, dessa questão financeira em si, a pessoa pode ser atingida pela política do SUS, pela política de assistência, se ela tiver em vulnerabilidade, risco social, como a gente chama, né? E o que é o projeto Criança Feliz? O projeto Criança Feliz, né, é um programa criado pelo governo federal, né, através do decreto Lei 8.869 de 2016, onde foi constatado cientificamente que a criança, ela, de 0 a 3 anos, é um momento onde ela mais aprende. E o governo federal, com isso, o que ele fez? Criou esse programa, que é o programa Criança Feliz, que hoje, na verdade, é o programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz, e ele começa a atender essas crianças de 0 a 3 anos e de 0 a 6 com alguma comorbidade, e famílias também em vulnerabilidade, que tem o BPC, né, você recebe BPC, e a gente traz atividade para essas crianças, para que a gente comece a prepará-la para a primeira infância, né? Onde a gente desenvolve atividade com as crianças. Nós mesmos criamos essas atividades, são atividades que muitas as famílias normalmente que nós atendemos são pessoas de vulnerabilidade e a gente traz assim, cria programas, cria atividades e vai desenvolver com essas crianças de 0 a 3 anos. E como o Lourenço falou, né, é um programa de todo o território nacional. E o que ele é? Ele é a materialização, a gente tem uma lei que é o Marco Legal da Primeira Infância, que ela vai abordar vários temas envoltos à primeira infância. A primeira infância compreende o período de 0 a 6 anos. E aí ele vai abordar vários temas, alimentação, desenvolvimento infantil, propaganda. Então, dentro do Marco Legal, você tem várias abordagens que vai trabalhar o que é bom para essas crianças da primeira infância. Mas de onde vem isso, né? De onde vem? Inventaram um programa para brincar? Não, na verdade ele vem de cientistas, pessoas que estudaram, né? E a fundo, como o Lourenço falou, comprovado cientificamente. O programa Primeira Infância, o que ele trabalha? Ele trabalha com visitas domiciliares. Mas que visita é essa? É para fiscalizar? É para ensinar a brincar? É para ensinar como essa mãe cuida desse filho? Não. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo dentro da política de assistência é fortalecimento de vínculos familiares. E aí vai pensar, mas essas famílias, elas não têm vínculo com o bebê, não têm vínculo com essa criança? Na verdade, se a gente pensar no mundo de hoje, eu falo muito isso, né? É um mundo hoje que a gente está na tecnologia, é um mundo hoje que a gente está discutindo esse uso das redes sociais, esse uso da tela mesmo em si, né? Que é a idade que a gente compreende, né? Que é de 0 a 3 anos, é mais a da tela.
se isso é nocivo ou não para uma criança. Então, assim, esse programa, Primeira Infância no SUAS, né, Criança Feliz, ele vem para se trabalhar dentro do sistema único os vínculos, o fortalecimento desses vínculos. Então, o que a gente faz? A gente faz um brincar direcionado. Não precisa ter coisas prontas, a gente não é escola, a gente não quer que a criança aprenda cor, a gente não quer que a criança ela saia dali lendo, não é esse o objetivo. O nosso objetivo é trabalhar o desenvolvimento integral infantil dessa criança, trabalhando o quê? Dentro das dimensões da motricidade, dentro da dimensão sensorial, né? Dentro da dimensão sensorial. Então, a gente... O encaixar, né? Que às vezes a gente pensa que não é nada, mas... Eu achei muito interessante esse tipo de trabalho que vocês fazem. Muito bacana, né? A gente trouxe na atividade... isso é bom para ver. Nesse programa também a gente tenta... tirar o foco da criança da tela, né? Isso. Porque hoje a criança fica assim, a mãe, às vezes, até por poder desenvolver um trabalho dentro de casa, arrumar uma casa, fazer uma comida, aí ela dá uma tela para a criança, um celular, a criança ver um desenho ali o tempo todo, e a criança acaba se focando na tela e não tem aquela interatividade, né? Então, com essas atividades que a gente traz para a família, né? Para quem está ali com a criança, pode ser a mãe, uma tia, uma irmã mais velha, né? Um parente. Então, a gente traz assim, essas atividades para que a criança, junto com a cuidadora, né, vai desenvolver aquela atividade com a criança, para que a criança também saia daquela coisa da tela, do foco da tela. Isso. E a gente tem hoje famílias que eu assisto, que a criança já não tem mais aquela coisa do foco do celular, da televisão. Isso é muito bom. Quando a gente chega, a criança fica feliz porque já sabe que vai fazer uma atividade. E a gente traz essa atividade, assim, muito delas, a maioria delas, assim, sem custo, porque a gente trabalha com tampa de pizza, pregador. Nós vamos mostrar 2 pontos muito importantes que vocês falaram, né? Que até para você que está aí do outro lado assistindo, que possa curtir, compartilhar, muito importante curtir e compartilhar, para a gente dar mostrar a mais pessoas esse trabalho bonito que são feitos, né? Essa é a finalidade nossa. Vocês também, do outro lado aí da telinha, podem fazer a mesma coisa. 2 pontos muito importantes que vocês falaram. Um que foi a visita, né? Que às vezes as pessoas não abrem a porta com medo de ser fiscalização. Tirar um pouco essa imagem. Fiscalização. Não, gente. A pessoa precisa ter acesso à residência de vocês para poder ver o que pode ser feito para ajudar a criança. E o outro ponto muito importante, que eu achei muito interessante, e que vocês trouxeram aqui para mostrar para a gente, que você pode ajudar a criança a ela ter um pouquinho de criatividade, porque hoje as nossas crianças, elas estão muito focadas mais na parte eletrônica. A criatividade, aquelas habilidades que eram desenvolvidas na nossa época, né? Que a gente não tinha muito brinquedo, aquelas latinhas de leite em pó que botava areia, puxava, né? Um monte de brinquedinho que a gente inventava. Esse resgate, né? Não é? É muito importante, e eu acho muito bacana esses trabalhos, essas atividades que vocês fazem, né? Por causa dessa habilidade que a criança vai ter de mexer com tampinha. Mostra um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho. Olha a tampa de pizza. A tampa de pizza, né? A gente criou. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Olha, gente. A gente faz o desenho e a gente faz isso com a família, né? Na casa da família. Eu levo a primeira vez, né? E peço para que a mãe possa estar arrumando uma tampa dessa, que quem não tem uma o lixo mesmo tem. E a gente faz o desenho com a mãe, com a bola, e a criança vai ter interagindo ali com o palhaço, a motricidade, coordenação motora, né? Eu vi também aqui, né, o bonequinho, né, que vocês fizeram. Olha que bacana. E aí pode trabalhar a questão do corpo mesmo em si, né? Olha, e aí, gente, também trabalha essa questão da motricidade. Que coisa linda. Aí a tampinha tira para poder a criança aprender a colocar o bracinho, você entrega montar. sem nada e ela vai montar. Olha que bacana. Muito bonito, hein? E tem esse aqui. Simples, fácil de fazer, vai ajudar o meio ambiente. Esse material aqui é parar no lixo. Olha só, virou um brinquedo muito interessante para desenvolver as habilidades das crianças, né? Tem esse outro aqui também, né? Achei interessante esse daqui. Esse aqui eu ganhei de uma igreja que nos deu para desenvolver com criança. Isso aqui já é vendido, né? Vai trabalhar com encaixe. Encaixe, quando a criança começa, adora, né? Porque guitarra, pandeiro. Trabalha a questão cognitiva, né? Porque, Isso. na verdade, o nosso programa ele é uma política pública. Olha que bacana, gente. Nosso programa é uma política pública, né? E ele é embasado em leis.
ele é embasado em ciência. Então, assim, o que a gente pensa, né? Só vai ali brincar, na verdade tem algo mais profundo, né? Tem a questão da gente trabalhar a conformidade, né? Porque o boneco do Clay vai ser para uma idade. O bebê, ele também aprende, na verdade, nós somos profissionais formados. A gente faz 2 cursos, que é o Guia de Visita Domiciliar e o que a gente chama de Cuidados para o Desenvolvimento. Então, a gente está sempre em formação. Não é chegamos e já vamos lá. Não, nós somos profissionais formados dentro da metodologia que o programa se propõe. E o que a gente aprende lá basicamente o que a gente está falando, a importância de você estar estimulando essas crianças, mas estimulando conformidade. Um bebê, por exemplo, né, uma brincadeira que a gente acha que é boba, você pegar e some, aparece ali, você trabalha várias dimensões dessa criança. Então, e hoje a gente precisa cada vez mais estimular as nossas crianças. É verdade. Esse trabalho é feito na residência ou em algum local que as pessoas levam a criança? Não, na residência. Olha, mais fácil ainda, vai em casa ainda. Nós temos eu assisto uma criança que ela tem um síndrome de Down e a mãe, na época, quando nasceu, depois que nasceu, agora já está com um ninho. E ela comentava comigo que ela achava que a criança não tinha assim, muita mobilidade, né? Então, nós temos também esse tipo de atividade. E é o quê? É um barbante com bolas dessa bola de soprar, botava entre uma cadeira e outra, e nós estendíamos um lençol e a criança ficava deitada ali. E ali, o que ela fazia? Ela estimulava aquela coisa dela ver a bola, a cor, ela queria pegar, né? Então, aquilo ali estimulava, fazia o quê? Exercício de musculatura, né? Do abdômen, dos braços, das pernas, fazia com que ela começava assim, querer pegar a bola e exercitava, né? Ela começou a ficar mais fortalecer os músculos do abdômen, das pernas, do braço. E assim, a gente é o mediador, porque na verdade, conforme eu falei, o nosso foco é o fortalecimento de vínculo. Então, esse olhar nos primeiros meses de vida, por exemplo, né? Esse olhar da mãe, né? Da genitora para o bebê, esse fortalecimento da paternidade também, que é uma realidade no Brasil, essa questão da paternidade, né? De que hoje a gente tem muitos lares sem essa referência, né? E a mulher, ela fica sobrecarregada. Então, buscar essa rede de apoio dessa cuidadora principal, que muitas vezes são as mulheres que são sobrecarregadas, né? Que acabam tendo essa responsabilidade. E o nosso foco, o nosso olhar é para essa família, mas a gente está atuando para essa família, não só para essa criança. E a gente atua ali como mediador, porque a atividade é para ser feita com esse cuidador principal, né, e com essa criança, para fortalecer o vínculo entre eles. E a gente, como é que acessa, né, o nosso programa? O nosso programa, você acessa ele através dos CRAs do território. Então, a nossa porta de entrada é o CRAS, porque a gente é mais um serviço do CRAS. E aí, nós temos visitadores em algumas localidades. A gente não consegue abranger toda uma cidade, né? Então, a gente tem visitadores em algumas localidades que a gente faz um trabalho de território, de conhecer, de ver quem realmente vai ser o alvo da nossa política, quem realmente a gente vai estar atendendo, né, a população que a gente precisa. E também tem necessidade, no caso, deles procurarem vocês, né? Porque, no caso, não são vocês que vão procurar. Geralmente eles que precisam, né? Por quê? Porque a família precisa ter cadastro único. O CAD único. Precisa ter cadastro único. Que muitas vezes as pessoas estão... quando a gente fala de CRAS... né, do Centro de Referência e Assistência Social, as famílias acabam pensando só nos benefícios que a gente chama de transferência de renda, que seria o Bolsa Família, aqui no município de Maricá, Mumbuca. Mas, na verdade, ele tem muito mais. Ele tem um serviço que é o PAIF, né, que é o acompanhamento dessas famílias. Olha a importância de vocês prestarem bastante atenção no programa. Olha quanto conteúdo, quantas pessoas vocês podem compartilhar para ajudar, coisas que muita gente não sabe. Muitas coisas aqui também eu estou aprendendo, eu não sabia. E é interessante. E aí, o CRAS, ele tá para muito além dessa questão só do benefício de transferência de renda, né? Então, a gente é um serviço do CRAS. Verdade. Que isso fique claro, assim, que a gente faz parte da equipe do CRAS. E é um programa de nível nacional e cada município tem uma experiência, né?
É bem interessante. E bom, agora nós vamos entrar em maio, né? Depois até queria que você chegasse mais próximo do microfone, para as pessoas ficarem bem atentas, né? Que agora a gente vai falar de uma outra coisa também muito importante, já falamos de uma coisa importante e de uma outra coisa mais importante também agora, que é o mês de maio, né? É chamado do Maio Laranja, né? Do que se trata essa campanha do Maio Laranja? Que agora cada mês, né, tá tendo uma cor, né? O Maio Laranja, ele é uma campanha também de nível nacional, que é o combate, né, ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Então, poxa, Carla, mas só maio? Não, maio a gente está dando foco, o pontapé inicial para a gente trabalhar o ano todo essa temática, né? Mas é importante mesmo a gente ter esses momentos da gente parar a sociedade, né, em si, e conscientizar essa sociedade do quanto é importante a gente ter um olhar para essa questão da violência infanto-juvenil, né? Que a gente também é um outro advento da internet, né? A gente está vendo os números crescentes voltados para esses casos, né? Infelizmente. Se você quiser beber uma aguinha, pode ficar à vontade, né? A água é sua, tá? Qual a relevância para a sociedade? Então, a relevância é a questão dessa conscientização mesmo, de que nós temos que proteger essas crianças. Isso. Então, essa conscientização em torno desse tema é importante por isso, porque essa sociedade, ela precisa estar ciente que todos nós precisamos estar atentos a isso e proteger essa criança. Conscientizar, né, as famílias, porque muitas vezes a gente não está atento a pequenos detalhes, né? Que a criança está tendo algum assédio e a família muitas vezes não está focada naquilo. Então a gente chama o Maio Laranja justamente para a família, né, quem convive com as crianças, né, está focado no que a criança está acontecendo hoje, que é a conscientização da sociedade sobre o abuso, né, sofrido, né, pela criança, né. O abuso sexual, né? E nessa proteção, né? Porque, na verdade, assim, nessa proteção, nesse prevenir, na verdade. Que, na verdade, assim, às vezes o caso ali já está consumado, mas a gente tem que, enquanto sociedade, prevenir que esses casos não venham acontecer. Né? Para que isso não aconteça, né? Focar nessa coisa que... A conscientização de que a gente tem que estar... prestando atenção como criança, que é vida pequena, saber a criança não tem maldade. Não tem maldade. Nós que precisamos estar com os olhos atentos para que as nossas crianças não sejam assediadas, né? Porque, infelizmente, nós temos esse problema, né? Muitas vezes não é só na escola, na rua, na própria família, né? Então a gente tem que estar atento para que isso não aconteça, né? Porque isso cria um trauma para a criança futura. Né? E como que a gente pode identificar esses sinais? Papai, mamãe, vovó, tio. Eu tenho aqui uma relação, quer ver? Mudança de comportamento, a proximidade excessiva, né? O comportamento infantil, né? Tem o traumatismo físico, tem enfermidades psicossomáticas. E geralmente as crianças, elas mudam totalmente o comportamento, né? Quando elas estão vivenciando, né? Estão dentro de um caso de abuso, né? Elas mudam o comportamento. E é isso, assim, ideias de suicídio. Hoje tem muitas crianças com essa tentativa de suicídio, de automutilação também. Infelizmente, tem muitas crianças, isso tem um porquê, um motivo. Mudanças de humor, que eu acho que o Lourenço trouxe aqui, né? O comportamento, né? Que muda também. Baixo rendimento escolar também. As escolas são, para evidenciar esses abusos, a escola hoje tem sido, assim... os professores, né, eles conseguem ver esses sinais de alerta, né? Eles estão mais atentos. Eles estão mais atentos também a esses sinais de alerta, né? E o papai, mamãe, vovó, tio, seja quem for que fica com a criança, né? Que hoje em dia nessa correria às vezes fica com a vovó, o tio, seja quem for, é muito bom ficar atento, né? Ficarem atentos, porque às vezes a criança pode ter aquela rejeição de escola, ou algum outro local, ou alguma pessoa. E a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo. Se está havendo uma rejeição, alguma coisa pode estar acontecendo. Então, é muito importante ficar atento mesmo, né? E aí, assim, a gente tem uma sociedade que ocultava, né? Muitas vezes isso vai ser um escândalo, não vamos falar. Hoje, existem muitos canais para você estar fazendo essa denúncia. E assim, é muito importante as pessoas entenderem, eu trouxe até aqui uns dados estatísticos, quem é esse abusador? Porque, às vezes, a gente fica pensando que, né, a gente faz uma característica que é aquela pessoa que vai estar na porta
volta da escola oferecendo bala para criança, né? A gente faz aquela característica que uma característica que não, na verdade, não é o perfil quando a gente chega aqui para os números. Ó, 82,5% dos abusadores tem vínculo familiar ou são conhecidos da família. Então, assim, 82,5%. 40 para pessoa de fora, né? A gente é da família. É da própria família. Ou conhecido, ou né? Daquela rede ou da rede de apoio. 40,7% dos abusadores dos abusos são cometidos por pais ou padrastos. Caramba. Então, assim, dentro de casa. Tá dentro, né? Tá dentro de casa. O inimigo casa. mora ao lado. 8% por avós, 37% por irmãos ou prima, 87,9% dos abusadores são do sexo masculino, mas ainda tem mulheres que também, porque também é o nosso imaginário que seria só, e sua predominância são homens, mas existe também uma parcela de mulheres que cometem esse crime. 76,5% dos casos ocorrem na casa da vítima ou do agressor. Então, assim, tá próximo, tá perto. E como diz aqui, ó, monstros não se aproximam de crianças. Homens gentis, sim. Então, para ter aquele olhar mesmo diferenciado, né? Para aquela pessoa, como o Lourenço falou, né? Que tá querendo chegar muito perto, ter uma proximidade, que dá presente, né? Quando a gente... Isso é muito importante ficar de olho. Isso aí. Hoje, quando a gente vem falando, assim, do Maio Laranja, quando a gente, né? Eu passei por uma formação do Canal Futura muito boa sobre essa temática. E aí a gente tem sempre esse negócio, antigamente não era assim. E aí quando a gente vem para estudar mesmo, a gente vê que antigamente era assim, né? Só não era divulgado, né? Só não era divulgado. A gente consegue lembrar de uma vizinha que passou por isso, de uma amiguinha, mas que não era divulgado, que a gente não tinha essa informação, né? Que era tudo muito velado. E o Maio Laranja vem para isso, para a gente ter esse olhar, para a gente fazer campanhas que podem acontecer nas escolas, nos espaços do CRAS, podem acontecer nas unidades básicas de saúde, que é importante que as pessoas tenham esse tipo de informação, né? Quanto mais informação a sociedade tiver, mais consciente daquilo, de que é errado ela vai ter, verdade. né? E é a formação de uma criança que, se a gente não ficar atento, quando se tornar um adulto, vai ter um determinado problema e você não sabe de onde originou esse problema, e vem da infância. E assim, como a Carla havia falado, né, através de estatísticas aqui, porque quando não vou dizer que seja difícil, mas uma criança que não conheça um adulto e que vai fazer um abuso dessa criança, que ela não conheça, é mais difícil, porque a criança fica aquela rejeição, porque não conhece a pessoa. Então, por isso que um índice muito alto de familiares ou de quem convive com a criança, porque a criança já conhece. Então, está ali, uma criança que está recebendo, né, o carinho de uma pessoa conhecida, de um pai, um padrasto, um primo, né, família. Então, aceita. O índice é maior justamente no meio que ela vive. Tem que ficar muito atento. Isso aí. E quais são os dispositivos que nós devemos abordar para essas temáticas? Então, como seria isso? Chega um adolescente, uma criança, né, e mostra esses sinais, o que fazer, né? E aí, na verdade, é sempre você ouvir essa criança, não interrompê-la, ouvi-la, em nenhum momento criticar, em nenhum momento desacreditar, que eu acho que, né, às vezes a gente não quer tanto que aquilo não seja verdade, que a gente quer desacreditar aquela criança. Não, a gente tem que ouvir, acolher e procurar os órgãos competentes. É muito próximo, porque como a gente vê, a maioria dos casos são próximos. É muito próximo. Tem o Disque 100, que você pode fazer de forma anônima, você pode estar indo e fazendo essa denúncia, né? Colocando característica, colocando endereço, né? Um telefone, de forma anônima, que você não vai saber, não vão saber. Pode ir através também do Conselho Tutelar. Essas denúncias do Disque 100, elas são disparadas para vários órgãos, Conselho Tutelar, Delegacia, CRES, então elas são disparadas para vários órgãos, tá? Você pode fazer isso e também pode ir direto no Conselho Tutelar, no posto de saúde, na escola, porque nesses equipamentos que eles vão saber orientar, nos espaços do CRAS, né? A gente não é um órgão investigador, a gente não vai investigar, mas a gente vai passar essa denúncia para o local certo, para que seja efetivado mesmo o direito dessa criança, porque o que a gente está falando é isso, a gente está falando que essa criança, ela é sujeita de direito, né? Ela tem que ter, o que o ECA fala, né, dessa criança, o que
fala, né? E a gente está fugindo totalmente do que preconiza o ECA, né, para essa criança. Então, é isso, é procurar os órgãos competentes para que ela saia dessa vulnerabilidade. Mas, fala. Não, pode concluir. Pode falar, né? E não, eu achei, eu viajo muito sempre nesses bate-papos que nós fazemos aqui no programa. A mamãe, a vovó, o tio, seja quem for que fica com a criança, é muito importante conversar sobre tudo com a criança, deixar a criança aberta para poder conversar com você e ter mais confiança. Sim. Na minha casa, eu sempre ensinei minhas filhas, a gente mostra o que é certo e errado, falávamos sexualidade sobre tudo com ela. Teve um dia que estavam minhas 2 filhas na sala e a coleguinha na sala assistindo um filme na sessão da tarde. Aí eu estou escutando aquela risaiada toda na sala, falei, tem alguma coisa errada. Quando eu cheguei na sala, estava rolando um filme que tinha uma cena de sexo. Eu olhei com naturalidade. Isso que a gente precisa fazer. Porque as pessoas, você está fazendo isso, desliga. Pronto, despertou curiosidade na criança. Não, o que eu fiz? Eu vi que estava rolando uma cena de sexo na televisão e elas estavam rindo. Aí eu cheguei e falei para elas, o que vocês estão rindo? Aí a coleguinha delas, não, tia, é o tarantã. Tarantã era a cena de sexo que estava rolando no filme. Eu falei, mas o tarantã é normal. Todo mundo faz tarantã depois que casa. Você não deve fazer o tarantã antes, porque se você fizer o tarantã antes, aí você vai ter um filho, você vai ter que parar de estudar, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se dedicar ao seu filho, né? E aí você não vai, de repente, se formar naquilo que você queria, porque você vai fazer o tarantã antes da hora que deveria ser feito. Aí a minha vizinha, eu adorei, foi maravilhoso, espalhou para todo mundo. Aqui o meu vizinho é sexólogo, eu falei, não sou sexólogo nenhum não, eu só orientei elas, olhei com naturalidade, minhas filhas sempre tiveram a liberdade de conversar sobre tudo com a gente. Então é isso que a gente precisa ter, essa liberdade com os filhos, deixar eles falarem, não critiquem. Quando a criança fala alguma coisa que não está correta, não, filho, não faz mais isso, aí não é o certo é você fazer assim. Mas se você falar, você fez isso? Aí pronto, criou uma barreira, aquela criança não vai falar mais nada e você vai ficar com uma criança que você nunca vai saber nada dela. Vai criar uma resistência, vai criar uma né, resistência. Lá em casa também nós temos, eu tenho filhos adolescentes, né? Gêmeos, né? Então eu procuro conversar com os dois, né? Porque não adianta você querer esconder. Vocês têm uma meta, vocês não querem estudar, vocês não querem se formar. Isso. Então, olha só, tudo é no seu tempo, né? Isso. Não adianta você, porque fulano fez, ciclano fez. Não. Olha só, você não quer se formar. Então, se você começar a namorar agora, ou vou começar a transar agora, o que vai acontecer? Você vai sair todo do seu foco. Você vai ter que tomar conta de criança, né? Vai ter filho, vai tomar conta de criança, vai ter que dividir seu tempo entre tomar conta de criança, cuidar de criança e estudar. Quando na verdade você pode dedicar, eu ainda brinco com ela, você tem que amar livros e cadernos, né? Depois, quando chegar na sua época e você se formar, aí sim você vai ter a sua vida normal. Cada família vai direcionar, né, vai direcionar sua família segundo, né, suas crenças, segundo, mas é importante mesmo ter, o que vocês estão falando, ter esse diálogo com seus filhos, né, e que eles vão fazer essas escolhas, que sejam escolhas através dos ensinamentos, né, do que vocês estão ofertando enquanto família. Mas é importante que essa criança, ela conheça seu corpo. Isso. É importante que essa criança conheça seus limites, e é disso que a gente está falando, né, dessa prevenção do Maio Laranja. A gente fala muito do que é o abuso, a gente fala muito, né, sobre os casos que acontecem, mas o que a gente tem que bater assim na tecla é dessa prevenção, que essa criança não venha passar para isso, porque uma vez passou por isso, lógico que a gente pode ter a resiliência, lógico que existe essa rede de apoio, né, de psicólogos, assistentes sociais, de profissionais que estão atentos e vão trabalhar para superar tudo que essa criança passou, esse adolescente. Mas, né, a gente já não conseguiu atingir uma das metas, que era essa criança não passar por uma situação dessa. Essa criança viver a sua fase de criança e de adolescência, né? Não ter essa violência atravessando ela.
Verdade. Então, é isso, a gente tem que trabalhar em cima da prevenção. E esse mês de maio é isso. A gente vai trabalhar com as nossas famílias, apesar de terem crianças muito pequenas, que talvez não sejam indicados para ela, mas essas crianças têm irmãos. Então, o que a gente quer, né? A gente quer trabalhar com essas famílias o semáforo da identificação. Legal. E aí a gente vai trabalhar com esses bonecos que a gente veio fazendo no mês de abril, né, para os educadores sociais, vai selecionar as famílias, que como eu falei, nem todas as famílias a gente vai conseguir atingir por não ter nosso público, porque se for bebezinho muito pequenininho, a gente não consegue estar trabalhando, interessante. Né? Olha, e vocês falaram sobre semáforo, né? E o semáforo do toque. Olha, isso é tão interessante, é uma coisa parece simples. Eu lembrei da minha esposa, ela brincando com meu neto, ela pegou um brinquedinho, e meu neto vai fazer 4 anos, ela pegou um brinquedinho, quando você falou do semáforo, ela começou a mostrar a placa de trânsito para ele. É uma coisa incrível. Esse fim de semana nós estivemos com eles lá, no Rio, que eles moram lá, aí o meu neto chega, quebra-mola, aí viu a placa, quebra-mola. Passagem de pedestre. Né? Só pela imagem. Passagem de pedestre. Gente, as crianças estão muito inteligentes. Isso é muito importante. E eu adorei quando você falou semáforo. Gente, olha só. Ele sabe que o vermelho é para parar. Ele sabe que o verde é para seguir, né? E o amarelo, atenção. Olha, quando você falou do semáforo, eu pensei, caramba, meu neto vai fazer 4 anos no mês que vem, e aí você falou de semáforo, eu achei muito interessante como vocês abordaram o semáforo para a criança. Olha que coisa interessante, olha onde estão os sinais vermelhos. Olha que coisa interessante. O sinal verde são para toques que são permissíveis e agradáveis. Sinal verde para toques permissíveis e agradáveis, como abraço, um aperto de mão. As mãos, os pés, né? Ali você pode tocar. Muito bacana, hein? Amarelo, toques que precisam de atenção e consentimento, como tocar em áreas mais sensíveis do corpo, por exemplo. Amarelo está no joelho, já está subindo para... E o vermelho são toques que são proibidos e pode ser sinal de abuso sexual com toques nas partes íntimas, então são proibidos. Só quem pode, né, são o cuidador principal, né? Olha, parabéns, muito bonito, gostei muito. Eu admiro muito a criatividade que vocês utilizam, vocês estão de parabéns. É muito simples, uma forma de chamar a mas, atenção, né? gente, isso faz uma diferença na vida da criança. Vocês não têm noção. Experimentem para vocês verem como que isso vai ajudar bastante seus filhos e seus netos. E a gente trabalhou também no ano passado, né, maio passado, a gente trabalhou também com o Folding do Ministério da Cidadania. E aí esse Folding, ele vem falando sobre essa questão, né, do Maio Laranja, essa questão do que é abuso sexual, do que é exploração, e também dos canais de denúncia, porque isso é importante também, né? Que a população tenha acesso a esses canais de denúncia. E todos nós, assim, é o que a gente tem que entender, né? Que todos nós temos que proteger essa criança. Não é só uma instituição como uma escola, a família, que também é uma instituição, né? O posto de saúde, mas todos nós temos que proteger essa criança. Verdade. Então, em caso de violência, a gente tem sim que correr atrás, a gente tem que falar, a gente tem que... Tem que cortar o mal pela raiz. Isso. Não pode deixar de se expandir. Isso Olha, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade. Eu sei que vocês estão a trabalho, mas tiraram um tempinho para passar essas informações muito importantes para todos nós. E vocês que estão aí do outro lado também. Não esqueça de curtir e compartilhar, gente. As pessoas têm uma preguiça de compartilhar. E aí você retém a informação para você não passa para outro. Verdade. Isso é muito importante. Quero agradecer a vocês. Recebe aqui um certificado de participação. Obrigada. Pelo carinho. Carla, José, muito obrigado, tá? Pelo carinho de vocês, por estarem passando para a gente esse assunto tão importante que é cuidar das nossas crianças. E quero agradecer também a Codemar, a Prefeitura de Maricá, pelo espaço cedido para que nós pudéssemos gravar esse programa. Lembrando a vocês, nos sigam lá no Instagram, na fanpage Caminhos do Bem, e YouTube também, onde vocês vão ficar sabendo mais sobre várias coisas que nós fazemos para ajudar a tornar esse mundo melhor. Fiquem com Deus e até o próximo programa.